Quando eu comecei a buscar a Deus, para mim uma coisa que não fazia sentido era amar os nossos inimigos. Quando você não perdoa uma pessoa e deixa ela te ferir todos os dias, então todos os dias você tá dando ao seu inimigo o poder de definir o teu humor, de definir os teus dias, a tua alegria. Neste episódio, vamos conversar sobre um dos temas mais difíceis da vida cristã e da vida humana, o perdão. Meu Deus do céu, essa palavra tá falando comigo também, viu? Então, às vezes, você está preocupado em mandar uma mensagem, um e-mail, liberar um perdão pelo que o outro vai pensar. Não é sobre o outro, é sobre você. Você vai ouvir reflexões profundas, experiências pessoais e verdades que têm o poder de mudar a forma como enxergamos quem nos feriu e até mesmo a nós mesmos. Ou eu vou dizer, não faz sentido e eu tiro totalmente a pessoa da minha vida. O que é que a gente poderia ter deixado de viver se o perdão não tivesse sido liberado? Muita coisa. E o que é que você tá deixando de viver porque o perdão não foi liberado? Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Hoje o nosso podcast é sobre um assunto que se vocês prestarem atenção nos últimos podcasts, ele estava sendo falado nas entrelinhas e a gente entendeu, né, Marcelinho, entendeu como direcionamento do Senhor que a gente trouxesse um podcast só sobre isso. Por quê? Porque tem gente que está precisando liberar o perdão e tirar esse peso da vida, né, amor? Esse podcast hoje é especial para você que está se sentindo sobrecarregado, cansado, cheio de peso desnecessário nas tuas costas. Tá precisando liberar o perdão, amor. Simbora. Nesse podcast hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, ensinar como perdoar, quantas vezes perdoar, como perdoar e as benesses de uma vida com o perdão liberado, né? A gente Amém. acha que é difícil, mas vale a pena, e a gente vai trazer aqui também testemunhos, vamos abrir aqui a nossa intimidade, eu vou abrir aqui várias histórias que eu tenho sobre o perdão, amor. O que eu quero dizer aqui. Tu vai abrir também? Não, Vai porque eu não sim. tenho ninguém pra perdoar. Tem uma historinha aí. Não vou contar. Fica tranquilo Mas que olha só. ao longo do podcast eu vou convencê-la, ela não vai nem saber. Olha só o que eu quero falar, que tem gente que tem mágoa, que tem que perdoar, mas eu não tô levando não o peso, não sei quem tá levando é ela, porque se eu perdoar ela, aí eu vou, tipo assim, eu vou estar liberando ela, certo? Se você é essa pessoa que tem esse entendimento, você brigou com alguém e você não quer liberar o perdão para que aquela pessoa não se sinta livre, assista esse podcast. Esse podcast é perfeito para você. Então bora conversar. Amor, Primeiro eu adorei, assunto. porque por pouco eu ia dar a resposta. Mas fica aí até agora. Aproveita esse momento, né? Chama ali teu marido, tua esposa, teu namorado, teu noivo, né? E vem pra cá que vamos começar agora. Bora. Eu posso começar com uma historiazinha que uma vez uma pessoa que sabe, que tá aqui do meu lado me contou, isso me chamou a atenção. Eu vou começar com essa historinha. Vamos lá, que a gente tá na Paraíba, tem muita fazenda, né? E duas fazendas, uma vizinha da outra, era cortada por uma cerca. Criadores de gado. Ali, alguém fala que o inimigo, já ouvi falar também sobre o Satanás, abriu a porteira e só soltou um boi. Aí diz que a família, que era proprietária do boi, foi lá na outra fazenda reivindicar o boi. E aí não conseguiu falar em amor, enfim, etc. O que aconteceu? Briga. Começou a amargura, briga, a briga não teve perdão, No escalou. final matou o filho do dono da fazenda. Matou o filho do dono da fazenda. Aí sabe o que a outra família fez? Cara, eu vou me vingar. Em vez de liberar o perdão, eu vou me vingar. Sabe o que aconteceu? Mataram a outra família e escalou de uma forma total que acabou na cidade todinha. E aí,
o mais interessante, sabe o que é? Que eu vou perguntar pra você. Quem foi o culpado? Não, deixa eu contar Quero o ir. final dessa história de outro jeito, que é muito legal, que é o seguinte. Aí aconteceu tudo isso, né? Tragédia, um matou o outro, não sei o que. Aí tá, pararam, né? A mulher disseram assim: olha o que o Satanás faz. Aí o Satanás disse assim: ei, eu só abri a porteira. Diga aí. Às vezes, na nossa vida, para acontecer isso, só precisa de uma brecha. O inimigo ali é uma brecha. E aí a consequência, todas foram nossas, né? Faltou o quê? Em vários momentos desse. Perdão. Então, às vezes, a gente não perdoa, a gente vive ressentido, amargurado. Isso aí vai gerando um ódio no nosso coração, que vai se escalando e termina em tragédia. E aí, um negócio que não tinha pecado nenhum por uma brecha que o inimigo agiu, ele só abriu a porteira, ele não fez nada. Ele não empurrou nenhum boi, ele só abriu a porteira. Exatamente. E aí você caiu. Então é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Que Forte, de essa história é fato forte. a gente possa realmente liberar perdão. E como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer aqui no episódio um embasamento bíblico, apesar de que eu trouxe aqui vários embasamentos bíblicos, porque o manual de instrução da vida é muito sábio, tá posto há mais de 2000 anos, as instruções do que é o perdão, como é que funciona o perdão, como perdoar, quantas vezes perdoar. Tu imagina que esse manual fala quantas vezes a gente deve perdoar, as consequências, os benefícios, e a gente vai trazer de fato essa história. É uma história que a gente viu, que foi contada, já vi em pregações, enfim, mas com certeza isso já aconteceu, principalmente no país, no nosso país, né, que é latifundiário, que tem muitas fazendas, mas também a gente vai trazer várias histórias. Eu vou contar aqui pelo menos, amor, vou abrir uns 3 testemunhos para vocês entenderem que tudo que a gente vai falar, tudo que está posto na Bíblia há mais de 2000 anos, é de fato o que acontece. E o resultado é que não vale a pena a gente carregar essas dificuldades, esse peso, esse ódio, esse ressentimento dentro do nosso coração. Então fala, amor, quais são os principais versículos que você pode trazer para esse tema de hoje? Eu vou trazer um e ao longo do tema de hoje a gente Perfeito. vai trazendo outros, né? Mas na minha conversão, quando eu comecei a buscar a Deus, para mim uma coisa que não fazia sentido. Para mim era, acho que a questão mais complicada realmente do evangelho, era a questão mais complicada realmente da Bíblia, era amar os nossos inimigos. Então, primeiro perdoar os nossos inimigos, depois amar os nossos inimigos, depois orar pelos nossos inimigos. Cara, o cara me difamou, o cara me caluniou, o cara me roubou, o cara me assaltou, o cara matou alguém da minha família, como a gente acabou de falar aqui, enfim. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Ela não A merece. palavra fala que o inimigo tiver com sede, que a gente dê de beber, que tiver com fome, que a gente dê de comer. Como é que eu ia fazer isso? Para mim isso não fazia sentido. E aí eu queria trazer aqui o embasamento, tá lá, desse episódio, né? Tá lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que é muito forte. A palavra fala que eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Mateus 5, do versículo 38 até o 48, ele fala sobre ensino sobre a vingança e o ensino sobre o amor pelos inimigos. Olha que forte. Então é baseado nisso que a gente quer começar a falar, né? A gente tem que orar por quem nos persegue. A gente tem que amar os nossos inimigos. Sabe qual é o melhor exemplo para mim disso? É você entender que Jesus. Você entende que Jesus sabia que Judas ia trair ele, certo? Mas naquele momento que ele senta à mesa, lá no final, aí ele diz assim: um daqui vai me trair. Eles começam: quem? Quem é tu? Não, não sou eu, não vou te trair. E o que é que isso revela? Isso para mim revela que mesmo Jesus sabendo que estava entre eles quem ia trair ele, ele continuou tratando tão bem que no momento que ele disse assim: algum de vocês vai me trair, ninguém sabia quem era. Isso é um amor constrangedor. Isso é você amar de uma forma que você sabe que aquela pessoa vai te trair e você trata ela tão bem, com tanto amor,
que todos ali nem sabem. Tipo assim, eles não conseguiram adivinhar. Tem noção? Porque você pensa assim, meu amigo, eu vou estar caminhando com um cara que vai me trair. Com um beijo Eu vai me vou morrer por trair. causa dele, né? Diga aí. É ele, eu sei que vai ser ele. E mesmo assim, você tá junto, você andar, né? Você disciplinar e você tratar com amor. Meu amigo, esse pra mim é o maior exemplo, né, de amor ao próximo. É, Senhor. Porque eu acho que decorre do segundo principal mandamento, né? Porque o primeiro mandamento principal é você amar a Deus sobre todas as coisas, depois você amar o seu amigo, o seu irmão, acima daquilo que, como se você amar a Amar o si próximo mesmo, como né? a si É. mesmo. E, cara, disso aí decorre realmente o perdão. E a partir do momento ali que eu fui conhecendo mais, né, o Senhor, mais a Bíblia, enfim, isso foi tocando o meu coração e Deus foi começando a falar comigo. Até o dia que eu li, amor, a passagem aqui de Mateus 6, 14, 15, que resumindo, de se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Quem não perdoa, bloqueia o próprio perdão do Senhor. Diga Então aí. você quer ser perdoado, com certeza você já fez muita besteira na vida, faz e ainda vai fazer, porque todos nós assim somos, todos nós somos pecadores. Mas você quer ser perdoado por Deus, você tem que liberar perdão. Quando isso me falou, no meu coração, eu disse, tá na hora. E aí surgiu, amor, vou entrar aqui e tudo que eu for falar, eu quero falar sobre o meu testemunho, para que dentro do meu testemunho a gente vá explicando e fazendo alusão ali o que o manual de instrução fala sobre. Chegou, obviamente, né? Eu tenho 36 anos de idade, estou abrindo aqui, né, para falar para vocês. E ao longo da minha curta vida, claro que nós temos desafetos, nós criamos certas inimizades. É, é difícil o relacionamento humano, o ser humano, como a gente falou, né? Nós somos pecadores, nós não somos fáceis. E, de fato, existe as mágoas, as inimizades, as contendas, enfim. E ainda mais no Marcelo ali antes da conversão. Então, existiam contendas, existiam relacionamentos destruídos, e no meio de negócio é um meio complicado, porque dentro do meio empresarial, a gente é ensinado a quê? A lucro a todo gosto. E às vezes em detrimento do próprio irmão, do próprio sufoco do irmão. Mas enfim, montei um negócio com um sócio cristão também. E aí fizemos um negócio com outra pessoa, nós dois, e essa pessoa montou um negócio e ficou devendo a gente um valor considerável, mais de R$ 80.000. E eu orando, enfim, para ver a melhor forma, né, de resolver isso sem confusão, porque eles já tinham mandado notificação extrajudicial para a gente. E eu olhava assim, cara, que negócio surreal, o cara é errado, o cara devendo, tá colocando advogado, mandando notificação judicial e, meu Deus, vamos lá. E aí foi quando Deus começou a falar comigo sobre o perdão. Tava aqui eu e esse meu sócio com essa pessoa aqui embaixo, esse casal aqui embaixo, e outra pessoa aqui em cima, a gente aqui 100% certo para com aqui e levando calor desse pessoal de cá. E aqui de cima, para mim, para o meu sócio, a gente 100% certo, levando calor daqui para lá. E eu ia debaixo de oração, Deus, filho, perdoe, tá na hora de começar a liberar o perdão. Aí eu disse, meu Deus. E aí eu comecei a orar. Orar por esse casal, porque Deus falou ali que eu entendi que essa situação era para testar essa outra situação aqui. E que a gente precisaria liberar o perdão aqui embaixo para que esse perdão de cima ele fosse de fato resolvido. Porque o perdão, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, ele libera o sobrenatural de fato, o extraordinário. E aí eu comecei a orar para essa pessoa, assim como fala a palavra, e nada, nada, nada. Até o momento que eu cheguei, Deus disse: Ó, vamos perdoar agora pessoalmente. Aí tu sabe o que é que eu fiz, amor? Em vez de assim eu fazer, eu deleguei o perdão. Você, alguém aí já delegou o perdão?
Não Vai tinha lá, você. resolve que eu não quero ir lá, não. Não, mas não foi isso. Foi um pouco isso no meu coração, mas eu não tinha, né, essa noção. Como eu tinha meu sócio, e esse sócio era o operador desse negócio, eu era mais ali o sócio estratégico, o sócio mais oculto, a responsabilidade da operação era dele. Eu estava mais ali como um conselheiro, de fato. Eu trouxe o conselho que Deus me deu e eu cheguei para eles, meu irmão, a gente precisa liberar o perdão. Aos olhos humanos, e esse meu amigo, que era um pouquinho dinheirista, foi transformado. Eu esperei que ele ia olhar pra mim e dizer: cara, você tá ficando louco. O cara tá devendo a gente tá certo. A gente tá no contrato tudo organizado. Vamos entrar e vamos receber esse dinheiro. E eu me surpreendi. Eu disse: meu irmão, o Senhor, através de oração, disse pra gente liberar o perdão. Vamos perdoar? Ele não titubeou. Ele disse: é mesmo, mas tá bom, vamos perdoar. Aí passou um dia, eu ligava pra ele. E o cabo lá de cima pressionando a gente, eu ligava pra ele. E aí? Meu amigo, vou perdoar. Meu amigo, perdoe. Passou o segundo dia. E aí, perdoasse? Rapaz, ainda não perdoei. Mas, meu amigo, você disse que vai perdoar. Deus tá mandando a gente perdoar. No terceiro dia, rapaz, nada. Isso foi de uma quarta-feira. Isso começou numa terça-feira. Isso demorou uma semana. Quando foi na outra quarta-feira, 9 horas da noite, todo dia eu ligava e todo dia ele inventava uma desculpa que ia perdoar, porque perdoar não é fácil, não, galera. Perdoar inclusive quando você tá certo, a gente vai ver. Mexe com orgulho, mexe com o ego, mexe com a soberba. Aqui mexia com 80 mil reais e você tava certo. E aí você obedecer ao Senhor também é muito difícil. E eu lá continuei orando. Quando foi na quarta-feira, esse meu amigo tinha uma célula. Eu sabia que a célula dele era à noite. Quando foi na quarta-feira, umas 10 horas, 9h30 da noite, ele me mandou uma mensagem. Meu irmão, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, sei. O Senhor mandou você perdoar. Disse, mas como é que você sabe? Tem uma semana que ele mandou perdoar, cara. E tu tava aí procrastinando, que não era procrastinando, a gente sabe que é difícil fazer o perdão. Ele disse, meu irmão, eu vou perdoar. Terminou que no outro dia, aí ele, e aí, como é que é? Vou mandar uma mensagem? Disse, não. Chame pessoalmente, converse. Primeiro, peça perdão pelo que fez eventualmente, enalteça e depois libera o perdão. Eu disse, cara, não é possível. Eu tinha lido isso num livro muito bacana que falava como perdoar. E aí depois eu vou chegar nesse sentido. Então, eu utilizei o que estava na Bíblia, o que o Senhor tinha me dito, livros que eu tinha lido, que Deus colocou lá no livro sobre o perdão, as instruções de como perdoar. E em vez de eu perdoar, meu orgulho não deixava, a minha soberba não deixava, a prepotência não deixava. Eu nem sabia que era isso. Mas hoje eu tenho entendimento, porque o perdão é muito mais pela graça, é muito para a gente estar próximo do Senhor. E aí eu sabia de tudo, só que em vez de eu perdoar, eu botei o meu irmão para perdoar no meu lugar. Eu deleguei o perdão. Os caras louco isso, né? E aí, mais louco ainda, foi o testemunho desse meu irmão. No dia ele me ligou, cara, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, sei. Ele disse, como assim? Mas com certeza deve ter acontecido alguma coisa extraordinária. E o que Deus tem colocado no meu coração era que perdões cruzados e, enfim, iriam acontecer. Ele disse, meu irmão, eu chamei, comecei a orar com os dois começaram a chorar, falaram da vida, as coisas que estavam acontecendo, porque primeiro que é o amor que a gente vinha falando, né? O amor constrangedor, Um né? amor constrangedor. Eles achavam que estava errado, tinha mandado jurídico que ia chegar, que meu sócio ia chegar, né? Matando, arrepiando, não. Meu sócio chegou com o que o homem nunca ia esperar, com o amor sacrificial do Senhor. Botar a necessidade dos irmãos em cima da dele e liberar um perdão e fazer uma oração pela família. A gente também esquece que a oração tem um poder, o sangue de Cristo tem um poder extraordinário. Essa família contou tudo que estava passando, obviamente não é justificativa para assim o fazer, e perdões foram liberados de forma sobrenatural. Não só ali, mas depois em todos os outros negócios, inclusive dessa própria família. E essa própria família, depois de um certo tempo, ontem mesmo eu estava vendo, começou a ir para a igreja. Então, às vezes, as coisas de Deus faz de forma que a gente não entende. O que a gente tem que fazer é quebrar o ego, obedecer,
seguir o que está posto nas instruções há mais de 2000 anos escritas, que a gente começa a ver o sobrenatural na vida acontecer. Sabe o que é que aconteceu? Foram todos esses perdões. Conseguiu prosperar outros negócios que estavam travados. Esse negócio aqui de cima que eu disse a vocês que estavam aqui para baixo foi resolvido e se tirou um peso que estava se carregando gigante. Porque você não conseguia olhar na cara da pessoa, você evitava a pessoa. Você olhava, a pessoa passava ali de um lado, aquela coisa ruim, aquela amargura no coração, você ia lá do outro lado. Se soubesse que a pessoa estava ali naquele ambiente, você nem ia. Você já imaginou. Você deixar de receber uma vez, às vezes Deus tem alguma coisa preparada para você num ambiente ali, e você deixa de ir porque outra pessoa tá tomando conta do teu coração. Cara, libera o perdão. É muito E legal que o que a gente tava falando com o pastor Martinho semana passada, né? Que eu falei que tem muita gente que pensa assim, ai, não, porque eu não vou perdoar, porque aquela pessoa nem me pediu desculpa, como é que eu vou perdoar? E o pastor Martinho falou assim, que perdão e arrependimento são coisas diferentes. O perdão, ele só cabe a você. O arrependimento cabe a outra pessoa, mas Deus, ele é tão perfeito que ele fez coisas separadas. Por quê? Para que você não dependesse. Você não depende do arrependimento da outra pessoa para pedir perdão. O perdão, ele cabe somente a você. E o arrependimento cabe somente a ele. Então você pode perdoar e ele nunca se arrepender. Assim como ele pode se arrepender e a outra pessoa não perdoar. Porque Deus é um Deus saudável. Eu lembro exatamente essa palavra do pastor Martinho. Esse Deus é saudável. Então ele não botou as duas coisas dependentes uma da outra. Não, elas são independentes. Então se a sua desculpa é não vou perdoar porque a pessoa não me pediu desculpa, não tem nada a ver. Seu perdão não depende disso. E outra coisa, o maior beneficiado dessa liberação de perdão é você mesmo. eu já ouvi falar que o perdão é você guardar alguém no seu coração que lhe fez um mal. Você dar seu coração para uma pessoa que lhe fez mal e você carregar essa pessoa pro resto da vida no teu coração. Eu entendi também com o tempo que a falta de perdão é uma manipulação do mal para habitar no teu coração. Às vezes o mal ele utiliza dessas artimanhas, né, de ofensa, de confusão, de difamação. Às vezes a pessoa ali vai te fazer um mal para tomar conta, para te manipular. Então, quando você não libera o perdão, aquela pessoa que te fez o mal, ela tá com o local no teu coração pro resto da vida sem pagar R$ 1 de aluguel. Toda vez que tu vê aquela pessoa, aquela amargura sobe no coração. Tu deixa de ir para certos ambientes que às vezes ali tinha algum negócio para tu, tinha algum relacionamento que Deus queria porque aquela pessoa tá ali. Então, o prisioneiro é você. Quando você libera o perdão, você se livra, você tira essa pessoa do coração e você segue sua vida muito mais tranquilo. Agora imagina, amor, Jesus, perfeito, sem pecado, Deus, se esvaziou de Deus, se fez homem, veio pra cá, foi humilhado, como tu falasse, foi Traído traído pelos discípulos que ele pelo tanto zelou, discípulo. pelo discípulo, né, que ele tanto zelou com ele, foi humilhado, açoitado, envergonhado. Tudo que você pensar de ruim, ele morreu na morte de cruz, mas antes de morrer, sabe o que é que ele disse para Deus? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá lá em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Realmente, às vezes, a gente não tem nem noção do que a gente tá fazendo. Muitas vezes. Tem uma passagem que eu gosto muito, que Paulo fala que eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, mas o pecado que habita em mim faz o que é errado, porque nós somos todos pecadores. Então a gente tem que de fato perdoar, porque Deus perdoou primeiro. Como Deus nos amou primeiro, a gente tem que amar, mas como Ele também o perdoou, nós temos que perdoar. Se assim Ele perdoou todos nós e morreu por todos os nossos pecados, não tem tamanho de pecado. A morte que a gente falou, o estupro, o feminicídio que a gente viu aqui, é uma traição, uma confusão, uma briga. Não existe pecado maior ou menor. Cristo já pagou tudo na cruz.
E imagina a cena, né, de Jesus lá e eles dizendo assim: não liberta o prisioneiro, a gente prefere mata Jesus, bota Jesus, é ele que vai na cruz. Que a nossa vontade é de dizer assim: e é? Então tu vai ver o que é que vai acontecer contigo, porque eu tô aqui para salvar dos pecados. Meu amigo, como é que pode eu vir pro mundo, me esvaziei da forma de Deus? Tô aqui, vou morrer em morte de cruz, estão mandando libertar o prisioneiro para me matar. Vocês têm noção disso, do que é você olhar e nesse momento você dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor constrangedor. É realmente quando você olha para Jesus, eu acho que é uma coisa que tem ajudado muito na nossa vida. É, quando a gente passa por uma situação, é pensar: caramba, o que é que Jesus faria? O que é que a Bíblia ensina? Porque quando você olha para o exemplo de Jesus, em qualquer situação, ele é o exemplo perfeito. Então, se a gente fala de perdão, ele é o exemplo perfeito, sabe? Se a gente fala de amor, ele é o exemplo perfeito. Em tudo que a gente passa na vida, sobre ser tentado, sobre, assim, sofrer, ser traído, tudo o que você pensar, Jesus passou. Então, quando a gente passa por essas situações, quer saber o que é certo e errado? Olhe para Jesus, né? É por isso que ele fala lá em Mateus 6, 14, 15, que a gente até falou, né, que só é uma condicionante, você só é perdoado se assim você perdoar, porque Jesus assim o fez, né, tantos pecados. É por isso que realmente faz sentido. Porque o que é que a gente é ensinar? A gente é ensinado que olho por olho, dente por dente. É só vou te respeitar, que o respeito é uma mão de via dupla, eu só respeito a Rebeca se ela me respeitar. É que se Rebeca fazer algum mal comigo, eu tenho que me vingar. A vingança é um prato que se come Total. frio. Eu conheço pessoas que perdem a vida, passam a vida todinha planejando vingança. Nossa, total. Não sabe o peso espiritual, o peso Total. que carrega na vida dele e da família. Porque a vida dele, em vez de ser ajudar, abençoar os outros, a família, enfim, é acabar com a vida alheia. Isso te prende de uma Imagina forma você sentir uma mágoa que, tão grande. que a sua vida vai ser isso. Exatamente. Que poder que você dá para outra pessoa. Que poder, eu acho, amor, que você fala. Realmente, o perdão, ele mexe com o ego, ele mexe com tudo, certo? Você tem que, né, ser mais humilde. Mas deixa eu dizer uma coisa, pra mim, sabe o que é? Ah, não, porque eu sou orgulhoso demais pra fazer isso. Caramba, se você é orgulhoso demais, como é que tu deixa aquela pessoa que tu disse ser teu Gostei inimigo dessa, verdade. ficar no teu coração? Você não é orgulhoso nada, porque se você fosse orgulhoso, você já tinha liberado era o perdão, entendeu? Verdade. Já tinha deixado pra lá, porque você tá dando poder. Quando você não perdoa uma pessoa e deixa ela te ferir todos os dias, por quê? Porque ela tá no seu coração, mas ela tá no seu coração trazendo um sentimento bom ou ruim? Ruim, Hum. certo? Então, todos os dias você tá dando ao seu inimigo o poder de definir o teu humor, de definir os teus dias, a tua alegria. Meu amigo, libera isso, não deixa que aquela outra pessoa tenha um poder sobre você. E sabe o que é o mais forte disso? Tô falando, eu tava aqui, minha cabeça borbulhando. É para os dinheiristas que estão assistindo aí. A palavra fala que o nosso coração está o tesouro. E que, sobretudo, a gente guarda o nosso coração. E a gente dá o tesouro do nosso coração Diga aí. para as pessoas que. O Pro inimigo, né? Que inimigo. diz assim. Que burrice, né? Pois é. Que orgulho é esse? Que prepotência é essa, cara? Você tá fazendo isso No tudo ao inverso. final, você tá querendo ser orgulhoso, mas no final, pelo contrário, você tá dando o maior poder que você tem, o melhor lugar que você tem, que é o seu coração. Coração. E o que é que eu queria trazer? É que tudo isso tá errado. A gente não tem que pagar mal com mal, a gente não tem que buscar vingança, a gente não tem que se amoldar ao mundo. O que é que o manual de instrução da nossa vida fala? Eu vou ler porque eu acho muito interessante aqui, para a gente não pagar o mal com o mal. Tá lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17. Eu vou ler aqui, amor, um pouquinho, porque eu acho que é muito interessante. Ele fala assim, a palavra: nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é o melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Você que tá, ó, em casa, buscando vingança, enfim, tá aqui, ó. Amados, nunca se vinguem. Vivam em paz com todos. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o trono, diz o Senhor. A Pois é. vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor. Quem vai te justificar num erro, num pecado que a pessoa fez é o Senhor, não é você. É porque Deus é tão perfeito, amor, ele é tão perfeito, porque às vezes quando a gente vai se vingar, sabe quando você diz assim?
Eita, eu tava toda certa. Aí fui fazer isso, perdi a razão. Deus, ele não quer que você perca a razão. Fica lá, a gente, antes de começar aqui, né, amor, a gente Verdade. tava conversando sobre situações que eu já passei na minha vida, de pessoas que deram um falso testemunho sobre mim. E no final das contas, Marcelo disse assim: o justo, ele não se justifica. Eu não, Porque que diz a palavra. a palavra. Eu Não, só mas você lembrou da sim, sim. palavra, né? O justo não se justifica, porque o Senhor se encarrega disso. A justiça é dele. A justiça é A dele. vingança é Então, dele. se for isso, se você tá, esse perdão precisa ser liberado porque uma pessoa deu falso testemunho sobre você. Ei, o Senhor te justifica, ainda para completar, a vingança é dele. Isso tem que ser um conforto no seu coração. Sabe por quê? As pessoas dizem assim, tem um negócio que é: não, porque só Deus pode me julgar. Caramba, tu não tem medo disso, né? Porque isso é Deus, é o Senhor do mundo que vai te julgar. Eu prefiro que tu me julgue, entendeu? Só Deus pode me julgar, como se o julgamento do Senhor fosse ser um julgamento mais tranquilo que o do próximo. E outra coisa que a gente tem que se lembrar, a vingança do Senhor, o que é que a gente tem plantado? Será que a gente tem plantado mágoa na vida dos outros? Será que a gente tem falado mal dos outros? Será que a gente tem dado falso testemunho? Fofocar, Por né? quê? As Por mesas quê? dos escarnecedores. Exatamente, do mesmo jeito que a vingança das situações que a gente passou, o Senhor vai vingar e o Senhor vai justificar. Mas a gente também tem que ter cuidado com o contrário. Muito, muito. E eu já vou aproveitar esse gancho, né? A gente vindo pra cá pra gravar o podcast, refletindo aqui com minha esposa. Eu perguntei pra ela, amor, e tu precisa perdoar alguém? Ela tomou logo um susto, né? Porque eu ainda vou contar pelo menos mais 2 histórias fortes de perdão minha, pra vocês entenderem que de fato vale a pena perdoar. E eu vou dizer outras benesses também. E engraçado que quando chegou aqui na mesa, a gente conversando aqui com o Gi, com o Mas João, o que foi que eu enfim. te respondi com Calma, eu vou perdão? chegar lá. Conta. Pediu-se um conselho de uma história praticamente parecida daquela que Rebeca viveu. Mas quando eu fiz essa pergunta para ela, não, teve uma menina ali. Não, Não, amor, não, não foi assim. foi tu O esquecesse. Marcelo disse assim pra mim. Aí eu perguntei, Ele perguntou: amor, tem alguém que. A gente vai falar sobre perdão, Deus tá querendo tanto que a gente fale sobre perdão. Tem alguém que tu tá precisando perdoar? Eu disse: não. porque os meus já perdoei, né? Eu também não lembro de ninguém. Tipo assim, aí Marcelo disse assim, fulana. Aí o que fulana? E Verdade. engraçado que imediatamente na hora eu Esqueci. pensei fulana de tal, que era outra fulana. Aí eu fiquei pensando, o que eu tenho que perdoar ela? Aí, menina, fulana de tal, né? Aquele que ele se lembrou que fez algo contra mim. Mas você vê, eu nem sequer pensei, amor, na Me pessoa. Então, lembrava tipo não. assim, pra mim, tá tranquilo, mas continue. Não, então era isso. E eu queria saber se você precisa perdoar alguém, se tem alguma história boa de perdão, porque senão eu vou continuar aqui nas minhas. Não, então, aí eu passei por situações, só que eu até tava comentando com o Marcelinho. O que é que acontece na minha vida? Eu, embora seja uma pessoa, mas eu vou sentar aqui, eu vou conversar, eu não sou tão recuada, né? Tô tranquila no ambiente mais público, mas o meu íntimo, eu sou reservada. E o que é que acontece sempre minha vida inteira? Quando uma pessoa me faz um mal, por exemplo, essa pessoa me fez um mal. No momento eu fiquei chateada, fiquei chocada, tal, tudo bem. Mas eu tiro aquilo do meu coração. Eu libero o perdão e tiro do meu coração. Mas o que é que acontece? Aquela pessoa não vai mais fazer parte da minha vida. Simplesmente eu sigo a minha vida e ela segue a dela. De uma maneira que pra mim é tão leve que o Marcelinho perguntou, e fulano? Meu Deus, eu nem lembrei mais daquela pessoa. Aquela situação aqui, pra mim, morreu, passou. Zero me machuca, zero tá marcado ali no meu coração, zero. Então, eu entendo que a minha forma de perdoar, que eu até fui perguntar. Aí o que aconteceu? Eu disse a ele, eu não sei se isso é certo ou errado, mas a minha forma de perdoar é uma pessoa que me fez mal, ela não vai fazer parte da minha vida mais, entendeu? Obviamente, dependendo do que seja, né? Porque eu erro toda hora, minhas amigas me perdoam toda hora, Marcelinho me perdoa toda hora, assim, o contrário também. Mas tem situações específicas muito profundas que eu olho e digo, não quero andar com essa pessoa, não tem condição, não faz sentido pra minha vida. E dali, acabou. Eu sigo leve, sem marcas, está perdoado, mas não vai fazer parte mais da minha história. Eu tava dizendo a Marcelinho, vou até
procurar, né, se isso é bíblico, se é a luz da Bíblia, eu tô certa ou tô errada. E sabe o que é que o chat me disse? Me O chat conta. me ajuda. O que é que a Bíblia tá dizendo sobre isso? O chat me falou o seguinte, que você o perdão, né, é você não nutrir ódio, não desejar o mal, entregar a justiça a Deus e liberar o coração, que é exatamente o que eu faço. Tipo, aquilo não me pesa mais. Já foi resolvido, eu já perdoei e pronto. Só que ele fala assim, como eu sabia que eu ia dar esse exemplo aqui hoje, eu fiquei com medo das pessoas pensarem, ah, então eu tô certa, tirei da minha vida mesmo, foi isso que eu fiz. Mas tem um porém. Vamos perguntar aí. Você tira a pessoa da sua vida por paz ou por dureza no coração? Essa é a grande diferença. Porque há uma diferença entre limite saudável, eu te perdoo, mas entendo que essa relação não me faz bem, que é o que eu faço e tiro totalmente da minha vida. Ou fechamento, né? Fechamento de uma amizade, um laço endurecido. Nunca mais eu olho na sua cara, quero que você suma da minha vida. São duas situações que são de afastamento, mas que internamente são totalmente diferentes. Então, qual que é a intenção do seu coração, né? Tem uma passagem que diz assim: Samuel ouviu sobre Deus e ele disse assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, se você pensa que você, ah, não, tirei da minha vida porque a pessoa tá errada e tá resolvido, o Senhor tá vendo se no seu coração tá resolvido. O Senhor tá vendo se você realmente perdoou. Entendeu? Então é muito sobre a intenção. É assim que eu lido e eu vivo muito bem com isso. Mas se você acha e usar isso para o seu exemplo, faça essa pergunta. Será que eu realmente perdoei ou só mandei a pessoa sair da minha vida e tô aqui com o coração ainda doendo? É o coração. Vai É sentir o no coração, meu coração. irmão. Esse episódio tem o apoio da forma mais incorporadora, que está construído o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante, porque é muita dúvida das pessoas que me perguntam sobre o perdão. Ah, mas eu vou ter que levá-lo de volta para minha casa, para minha convivência, eu vou ter que estar com ele junto de novo. Não, cara, o perdão não é sobre isso, não. O perdão não é sobre ele, não. O perdão é sobre você. É você seguir mais leve, é você se livrar desse peso. Obviamente, pelo princípio de você amar os outros, claro, você encontrar com a pessoa, você vai falar, vai ser cordial, vai tudo bem, como é que você tá? Mas você não é obrigado a viver com essa pessoa de novo, não. O perdão não é pra você trazer essa pessoa pra dentro de casa de novo, não. Não é pra você trazer de volta pro seu trabalho, pra sua convivência, não. É apenas para você seguir tranquilo, leve e receber todos os benefícios que Deus tem ali, né, pra Não, você. e pode acontecer sim de você Sim, perdoar e claro, querer dependendo da aquela ofensa. pessoa na sua Claro. convivência e você, não, isso aqui ficou aqui, eu entendo que nossa amizade, nosso relacionamento, ele tem muito mais, é muito mais Entendo. que isso e eu vou deixar isso pra trás. Beleza, assim como pode acontecer de você olhar e dizer, não, não quero caminhar do lado de alguém assim, que reiteradamente já fez isso, eu vou perdoar todas as vezes que acontecerem, mas eu olho pra minha vida e não faz sentido, e você querer se afastar. Então tem esses 2 cenários do É. perdão e que cada caso é um caso, né, e você vai entender diante do Senhor. "Ai, gente, ora, pergunta a Deus. Ai, Beca, tu acha que no meu caso eu faria isso?" Ora, gente, pede a Deus, eu acho que tem muito isso. Inclusive, vou dar uma puxada de orelha, que a gente recebe Em mim? no podcast, né, e tem muitas perguntas que as pessoas me mandam. Eu: "Beca, ele fez isso, ele fez aquilo, eu perdoo ou não perdoo? O que é que você acha? O que é bíblico?" Gente, é igual aquelas pessoas que só se movem por promessa, que vivem indo atrás de irmã do cógnito, não sei o quê, e só se move por promessa que outra pessoa lhe dá.
Busque intimidade para o Senhor falar com você. Você não vai perguntar, né, pedir a mim para eu analisar a sua situação, saber se eu devo perdoar ou não. Sempre deve perdoar, mas o que você vai fazer, se vai se afastar, se vai continuar naquele lugar, ore e pede discernimento ao Senhor. Eu acho. Entendeu? Às vezes as pessoas jogam na gente essa responsabilidade e eu entendo que a gente tá aqui na posição de aconselhar, sim, mas eu quero deixar esse conselho para vocês. Antes de perguntar, Beca, eu devo perdoar ou não? Deve perdoar, já tá dito, mas eu devo continuar nesse relacionamento ou não? É. É você que vai saber, converse com o Senhor e o Senhor vai te dar esse direcionamento. Eu acho que é fundamental. Acho que primeiro realmente conversar com o pai. Depois perdoar, com certeza. A mesma pessoa, mais de uma vez. Olha só, a palavra fala lá em Mateus 18, 21, 22, diz: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes você perguntava ao Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar quem me ofendeu? Cara, ilimitado, porque perdão não é por quantidade, é estilo de vida. Então o perdão é ilimitado. Libera o perdão porque a gente já falou, né? O principal beneficiado é você, não é o outro. E vai depender muito da tua situação, da ofensa. Existem ofensas que e também até da tua própria personalidade. Tem personalidade, por exemplo, meu pai mesmo, e era uma coisa que eu não entendia, e até esses dias no aniversário dele, eu honrei isso publicamente a ele, eu não entendia. Tantas pessoas que passaram na vida dele, que o machucaram, que roubaram, que traíram, que falaram mal dele, que o abandonaram, enfim, etc. Que maltrataram pessoas próximas, enfim. E no outro dia ele estava se abraçando, falando bem Como se dessa. nada Não, tivesse falando, não, acontecido. não, falando bem dessas pessoas. E eu olhava aquilo ali, eu disse, cara, Como é que tu tá não, não. falando bem da Pra pessoa que mim, te eu disse, traiu? cara, isso é burrice. Aí na minha cabeça, isso é por isso que o povo pisa em cima do Senhor, não sei o que. E eu não sabia que o coração dele é de fato bondoso. E ele não carrega mal, pelo contrário, por isso que ele é uma pessoa querida. Por isso que ele é uma pessoa de serviço, por isso que todo mundo de fato ama ele. E eu não sabia até É. ter entendimento aqui da Pra palavra. mim E ele é estava fazendo assim certo a também. vida todinha. Então, É, cara, deixa pra lá, perdoa, é. segue tua vida de Eu forma comentei com o tranquila. Marcelinho, das duas na minha vida. Minha irmã disse que ela tinha raiva quando era criança, que a gente brigava, puxava o cabelo, gritava, você é isso, você é aquilo, não sei o que. Daqui a pouco eu virava, Andresa, me ajuda a escolher essa roupa? Ela, como assim? Tipo assim, a gente acabou de brigar e ela já tá, eu já tinha esquecido, passou, vou, e vamos, entendeu? Então, eu acho que eu sou das duas, ou eu vou por esse caminho, vou passar, vai passar, vou dizer, meu Deus, nem era tanto, vamos continuar e a vida continua. Ou eu vou dizer, não faz sentido e eu tiro totalmente a pessoa da minha vida. Vamos para mais uma historinha boa. Bom, Eu queria trazer mais outra história boa. Vou contar mais um testemunho forte meu também, porque até então eu nunca tinha perdoado, né? Eu só tinha delegado o perdão. E aí o Senhor, meu amigo, tocou no meu coração. Por mais de 8 vezes falando incessantemente sobre o perdão. Mas antes de contar a minha história, eu quero contar uma também que é bem famosa, que é bem conhecida. Amor, hum, um servo não, na verdade, um senhor de muitas posses. Tinha um servo e esse servo estava devendo uma pequena fortuna para ele. nossa, eu amo essa história. E aí, sabe o que aconteceu? Ele disse: pegue os servos, Uhum. sua família, tudo que tiver, e prenda até ele pagar a dívida. O servo, quando soube, ficou agoniado, foi até ele e pediu misericórdia, pediu perdão por ele e pela família, e pediu um tempo para que ele pagasse. E era uma dívida muito grande. Tipo assim, era uma dívida de 1 milhão, vamos dizer. Sabe o que o senhor fez? Liberou o perdão, perdoou da dívida e seguiu a vida. No instante que o servo virou as costas, que foi perdoado, sabe o que ele foi fazer? Aí uma pessoa chegou pra pedir Existia, perdão a ele. não, existia outra pessoa Uhum. que devia uma quantidade muito grande para esse servo que tinha acabado de ser perdoado. Sabe o que é que ele fez? No caso, a dívida desse segundo que devia para esse servo era uma dívida, vamos dizer, de R$ 1.000, enquanto a dívida do cara que perdoou era de 1 milhão. Perfeito. Show. E aí, sabe o que é que ele fez? No mesmo momento que ele foi perdoado dessa dívida milionária, ele chamou o cara que devia R$ 1.000 a ele e disse: Sua família e você vai ser preso até você me pagar. Sabe o que é que o servo fez? Tem misericórdia de mim, me perdoe. Não.
pra cadeia. E aí eu fui. E aí, outros servos desse mesmo senhor escutaram essa história e, obviamente, ficaram indignados. Mas, cara, o senhor foi misericordioso, liberou o perdão de uma dívida milionária. Tu virasse as costas na dívida de R$ 1.000, tu acabasse com a família. E o cara te pediu perdão, te pediu por misericórdia. E aí chegou essa história ao ouvido do senhor. Sabe o que é que o senhor fez? Chamou ele. Disse, cara, eu te perdoei. Tu não te perdoasse. Por muito menos tu fizesse isso. Agora, eu não só vou te prender, como você e toda a sua família. E você vai ser torturado até o dia que você me pagar. E aí, sabe onde é que isso tá? Está na Bíblia, lá em Mateus 18. Eu adoro essa passagem. E eu queria trazer, isso era uma parábola, o Senhor ensinando sobre realmente a misericórdia do perdão, sobre você perdoar. E aí, ele diz aqui, ó, no final, acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia do Senhor? E aí, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Aí, o Senhor parou essa parábola, parou essa história, que eu acho sensacional, que eu poderia tirar Sensacional. aqui umas 5 horas falando sobre ela. Aí, Jesus falou, assim também é meu Pai Celestial, fará com vocês, caso se recusarem a perdoar de coração seus irmãos. Amor, Oh, mandou forte. à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusarem a perdoar de coração. A gente tá falando sobre coração aqui, ó. Não é perdoar a casa, ficar com medo aí, ter temor ao Senhor que a gente tem que ter. Não, vou liberar o perdão. Não, é de coração. Porque Deus som do seu coração. Se você for botar só da boca para fora, não vai servir de nada. Se você encontrar com aquela pessoa, você vai com a mesma angústia, mesma raiva, mesmo ódio, você vai continuar prisioneiro. Mas tem que ser de coração. E se assim não fizer, a gente acabou de falar que o Pai Celestial ele só perdoa primeiro se você perdoar quem ofendeu. Então é uma condicionante com consequência, mas qual é o fundamento disso? Jesus te perdoou, me perdoou, perdoou Rebeca sem a gente merecer absolutamente nada. E Por uma nossa morte dívida era de... tão Não. grande, inimaginável. E ele perdoou. Então esse é o fundamento. Você quer ser perdoado por Deus? Primeiro perdoe quem lhe ofendeu. Se você não fizer, Deus também não fará. E tua vida será tortuosa. Isso aqui é uma parábola, obviamente. Mas tua vida vai ser cansada, dificultada. Deus não vai te dar um mundo de prosperidade que ele queria te dar, porque tu tá vivendo em pecado. E o pecado te afasta do Pai. Nossa, eu acho essa história Depois eu vou trazer muito a minha, forte. viu? É uma Eu trouxe história só muito esse forte. embasamento. Porque quando você não perdoa uma pessoa, isso é uma forma de ingratidão ao Senhor. É igual o servo ingrato que acabou de ser perdoado, virou as costas e disse assim: não, acabou de ser perdoado de uma dívida de 1 milhão e não perdoa uma dívida de R$ 1. Porque a de Deus não tem com a gente dimensionar. Tem milhões que pagar, Não né? tem, não tem. O perdão do Senhor todos os dias o Senhor nos perdoa. Basta a gente se arrepender. Isso não tem preço. E a gente virar pro lado e dizer assim: ah, não, mas eu não vou perdoar fulano não, porque falou mal de mim. Ah, não, mas não vou perdoar fulano não, porque, meu Deus do céu, essa palavra tá falando comigo também, viu? Oh, Eu não é vou assim. perdoar fulano não, porque fulana fez isso comigo. Ah, porque criou essa situação comigo, pra você ver, né? E aí o Senhor diz assim: é o quê, mulher? É o quê, minha filha? Mulher não, né? É o quê, minha filha? Tu não vai perdoar. Sabe, eu tô te perdoando todos os dias. Tu peca, erra de novo, vai, erra de novo. E tu tá dizendo que não vai perdoar a pessoa porque já errou 3 vezes. Surreal, né? Ou seja, a gente tá sendo ingrato. Muito. Sabe, a gente tá olhando, tá esquecendo de olhar para o nosso Pai, o perdão maior. Verdade, eu acho muito forte. E fiz todo esse adendo para trazer mais um testemunho forte meu, porque até então, como eu falava, né, eu só tinha delegado. Deus me deu as instruções todinhas, as consequências, os benefícios, mas até então eu tinha delegado para o meu sócio, porque no meu coração era difícil tirar o meu orgulho, enfim, e conseguir assim o fazer. E quando eu olhava ali na palavra em Mateus 5, que fala ali sobre o ensino, sobre o amor pelos inimigos, e aí, quando Deus diz, eu lhe digo que amem os seus inimigos e ore por quem os persegue.
Porque se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Que mérito tem nisso, né? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentar apenas os seus amigos, que estão fazendo demais. Até os gentios fazem isso. E aí tinha outra passagem que me pegava muito, que eu até comecei o podcast falando sobre isso, né? Ó, quando o teu inimigo, fora você perdoar, você orar por quem te persegue, ele dizia o seguinte: só se teu inimigo pedir de comer, entregue. Se ele tiver com sede, dê de beber, porque você amontoaria brasas vivas na cabeça dele. No sentido de que a vingança de fato é o Senhor. Ajude, ame mais os outros do que a si mesmo, que é o segundo mandamento principal, que Deus ele vai de fato te honrar. E aí, dito isso, eu tenho uma história sensacional para falar também sobre o perdão. Então, deleguei o perdão para o meu sócio e Deus passou uns 6 meses me marretando. Sei, tá na hora de você quebrar o seu orgulho. Ei, tá na hora de você liberar o peso da sua vida. Tem muita coisa que eu quero lhe entregar, meu filho, que está sendo retido porque você está vivendo nesse pecado. Que pecado, Senhor. Pecado de não amar o outro acima de você mesmo. Segundo mandamento, 10 mandamentos, posto há mais de 1.400 anos da chegada de Jesus Cristo. A gente às vezes se esquece do básico. E aquilo ali foi pegando no meu coração. E eu fui orando, comecei a orar. Eu disse, beleza, então me perseguiu, tá fazendo mal, enfim, vou orar por ele, pela família, enfim. E Vamos orar. tá E ótimo. tá ótimo. Pra mim é o perdão aqui. Oxente, bom Tô demais, orando, né? né? Tô orando, tá? Até hoje. Tem várias coisas que eu oro todos os dias de joelho para várias pessoas que desejam mal, que perseguem, enfim. Que não é o momento, mas vamos falar já do Perdão. perdão. E aí eu comecei a orar. E liberei o perdão, orando por essa família, enfim, essas pessoas. E aí quando eu encontrava essa pessoa no canto, meu amigo, era uma angústia. Aquele amargura, aquela sensação ruim. Sabe aquele negócio aqui, enfim, você não consegue ficar no ambiente. Aí você tá numa mesa, enfim, com os amigos ou no trabalho. Aí uma pessoa fala bem dessa pessoa ou mal, aí dói no teu coração e tu vai falar mal dessa pessoa. Às vezes as pessoas estão até falando bem de coisas boas, porque essas pessoas ruins têm coisas boas também, assim como nós temos coisas ruins e coisas boas. Essas pessoas que te magoaram, que te feriram, também, se você olhar lá dentro, tem coisas boas para serem exaltadas, porque a palavra fala que a gente tem que falar palavras de edificação, a gente tem que ser pontos de relacionamento e não palavras ruins, fofocas, palavras de morte, não quebrar relacionamentos. Então, essas pessoas que te feriram têm coisas boas, tem coisas boas. E aí a pessoa falava bem dela, mas eu ia falar mal. Quando eu vi, eu já estava em outro pecado. Porque, como a gente viu, né? O inimigo ele abre só uma brecha e deixa a gente reagir no caminho do pecado. Começou com o mal que ele me fez, tomou meu coração, e aí aquilo ali foi gerando amargura, ressentimento, virou ódio, Abuso. abuso, virou fofoca. Mas tinha 5 pecados que nos afasta de Deus. Aí Deus, meu filho amado, tanta coisa que eu tenho para tua vida, tu tá carregando tanto pecado ruim, tu tá se afastando de mim. Aí beleza. Achava que só a oração resolveria. Já tô aqui, ó, top, meu amigo, meu orgulho quebrado, oraçãozinha, certo? O Senhor tá vendo. E a palavra que você não tá botando para fora. Aí eu achava que estava organizado, mas não estava, porque de novo a gente sabe o nosso coração. Quando a gente vai num canto, quando a pessoa fala, a gente sente. É isso que eu estou falando, que a gente precisa se livrar. Esse é o peso. Essa é uma das consequências. E aí, viajei com meu amor, um livrozinho. E instruções de como perdoar. Foi forte. Foi forte, porque é forte. Você quebrar o teu ego, o teu orgulho, você, na sua cabeça, estando certo. Porque você foi machucado, você foi traído, você foi humilhado, você foi perseguido. É forte, não é fácil não. E aí vinha a instrução
E vou até honrá-lo, um livro de Tiago Brunet, porque foi um dos realmente modificadores da minha caminhada cristã, porque era, como eu disse a vocês, o que não fazia sentido perdoar os inimigos, né? E orar por eles, e se humilhar para pedir esse perdão. E aí ele disse que passou por esse mesmo processo e ele fez umas instruções de como falar. Disse, ó, você tem que verbalizar para fora. Você tem que falar para a pessoa. Não adianta nada você só orar e falar para o Senhor, não. Caramba, é mesmo. Mas não é só sobre mim? É, mas para você ter de fato o perdão genuíno, você precisa liberar para essa pessoa. E aí, como? Preferencialmente de forma pessoal, tete a tete, face a face. Ah, essa pessoa tá lá do outro lado do mundo. Ah, como eu queria resolver isso e tirar isso do meu coração rápido, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Eu profetizei, eu falei alto, orando, enfim, depois mandei uma mensagem no WhatsApp, mas poderia ser um e-mail, um direct, enfim. Porque eu queria resolver isso logo. Deus falou tanto comigo, a pressão foi tão grande que eu disse, cara, eu quero tirar essa angústia do meu coração e eu quero seguir minha vida, porque eu sei que Deus tem muita coisa para fazer. Então eu quero liberar logo. Aí, sabe, na hora que eu ia mandar a mensagem ou falar pessoalmente, aí vem, e aí, como é que é isso? É só chegar, aí uma pessoa que me fez um mal há 15 anos, 20 anos, eu vou chegar pra ela, eu te perdoo. Aí eu, sabe o que essa pessoa vai fazer? Você vai virar pra pessoa, oxe, tu me perdoa de quê? Tu tá ficando doida? O inimigo, ele começa, né, a duvidar, inclusive, do teu próprio perdão. Pra quê? Pra que tu continue nesse caminho horrível. E aí, a palavra fala o quê? Palavra de edificação, palavra de vida. A pessoa, por mais um pecado que ele fez, ele tem alguma virtude. E a palavra fala edifica. Então, ele diz só, a primeira coisa quando você for falar, você traz um elogio. Ah, essa pessoa é um pai bom, é um empresário bom, essa pessoa é um marido bom, sei lá, um filho decente. Vai atrás. O pior que essa pessoa tem, ela tem uma No fundo, qualidade, no sim. fundo, no fundo, Tem uma no fundo. qualidade. Brincadeira. E começa criando a ponte. Tu tá criando um relacionamento. Então, quando tu edifica a pessoa, você cria uma ponte para ela te escutar. Antes e depois. Depois eu libero o perdão. Você tem que quebrar o seu ego. Você tem que se humilhar. Mas como assim, meu Deus? Como assim eu tenho que pedir perdão para essa pessoa? Ela que me feriu, ela que me perseguiu, ela que difamou a minha família, enfim, a minha vida. Sério, meu filho. Mas com certeza, pelo que você ensinou aqui de vingança, de tratar o mal com o mal, você deve ter falado mal dessa pessoa. Você deve ter desejado mal para essa pessoa. Você pode ter falado alguma coisa, se for uma discussão, uma briga. Com certeza, no seu coração, e ele sonda o nosso coração, você falou alguma coisa ruim, você desejou algum mal para essa pessoa. E por isso, você vai verbalizar também, primeiro, o seu perdão. Meu Deus, é mesmo. E aí depois de tudo isso, depois que você se humilhou, que você edificou essa pessoa, que você criou essa comunicação, você restabeleceu uma ponte que estava quebrada há 20, 15 anos, 5 anos ou há uma semana, aí você primeiro libera o perdão, o seu perdão, pede perdão, na verdade, por aquilo que eventualmente estava ali dentro do teu coração. Aí depois você libera o perdão. Aí você vai ver o sobrenatural do Senhor agir na tua vida. E aí eu pensava assim, cara, vou mandar uma mensagem, um WhatsApp, ó. Essa pessoa vai pegar esse WhatsApp, vai mostrar para todo mundo. Pia mesmo, com Marcelinha é fraca, é mole, ó. Tá aqui querendo minha amizade de novo. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. E não foi que aconteceu? E não Eu foi tava aqui, e não, eu não, mesma disse isso pra tu, não né, foi, amor? Tu vai exato, mandar mensagem, aí depois isso, a pessoa fica mostrando pros outros. Aí o verdade. que é que tu disse? É, disse, amor, é sobre mim. O perdão é sobre eu me libertar Eu sei a daquilo, intenção do meu do meu coração. coração. Então, eu não estou preocupado, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou, está aqui na palavra, como Ele me direcionou. Não estou preocupado com isso, não. E aí, eu sou muito observador, eu fui, liberei 2 perdões logo de uma vez, e aí eu fui observar para ver, né? Cara, e eram pessoas
que de fato tem tempo escasso, enfim, etc. E eu ia observar quanto tempo, né? Primeiro negócio que você que me trouxe, amor, tipo, vai pegar, vai ver, vai mostrar para os outros, tal. Deus logo me liberou disso. Aí meu Deus, esse povo vai responder. Ou em quanto tempo vai responder? As pessoas não tinham tempo. Não deu 1 minuto, 2 minutos responder. E de forma que Deus age, né? Disse, cara, que bacana, que atitude de homem. É negócio de menina, a gente deixa para trás. E todos eles terminaram, cara, o que você precisar, eu tô aqui. E numa conversa ontem, aqui no escritório, um amigo confidenciou que estava com um deles, e ele chegou a mostrar a mensagem. Foi mesmo. E essa pessoa era cristã, e nesse momento ele disse, cara, Marcelo, eu já tinha tirado o chapéu para tu, aí eu tirei 10 vezes. Porque entende o que é o perdão. Então, às vezes, você está preocupado em mandar uma mensagem, um e-mail, liberar um perdão pelo que o outro vai pensar. De novo, Deus te justifica, não é sobre o outro, é sobre você. E às vezes, quando o outro vai mostrar o celular para o outro, sabe o que é que o outro faz? Cara, que Que atitude nobre esse massa. cara fez. Eu queria também fazer isso. Só que eu aprendi nessa caminhada, porque foram duas de uma vez só. O que eu aprendi é que para eu quebrar meu ego, para eu construir pontes, para eu amar pessoas que me ofenderam, para eu orar por pessoas que me ofenderam, para eu falar palavras de edificação para essas pessoas. Nada disso seria possível se eu não tivesse a graça do Senhor. Se eu não tivesse cada vez mais buscando o Senhor. Porque quem o fez não foi Marcelinho. Marcelinho não conseguiria se humilhar desse jeito, botar a necessidade dos outros acima da própria minha, liberar o perdão. Mas foi a graça do Senhor por estar próximo dele eu consegui fazer isso. O que me chamou mais atenção de tudo, e a gente está trazendo, de fato, você ou alguém aí está escutando, está precisando liberar perdão. O Senhor vem falando isso reiteradamente para a gente. Ficou muito claro e Deus vem, ele te diz e ele vai confirmando ao longo do caminho, através de pessoas, de orações, de pregações, através de livros. E a gente recebeu a primeira dama do estado da Paraíba. Vale a pena quem não assistiu, João coloca aí no final para ser redirecionado direto para ela, porque aí você vai ver o que é uma história. Essa minha de perdão é fraca em relação a ela. Eu vou resumir simples, mas com 10 anos o pai dela matou a mãe. E tu sabe qual foi o testemunho dela aqui pra gente na mesa? É que ela disse que a vida dela foi modificada, foi transformada, não quando a mãe perdeu, quando ela perdeu a mãe, quando a mãe foi morta, mas quando ela liberou o perdão do pai. E tu sabe quem ela hoje é? Saiu do interior da Paraíba. Hoje ela é primeira dama do estado. Deus honra. Basta você obedecer. E não é fácil. E aí ela confirmou aquilo que Deus tinha me falado. Ela disse, Marcelinho, não fui eu. Foi o Senhor. Eu só perdoei. Porque foi pela graça. A gente só perdoa pela graça. Quer liberar perdão, quer ser obediente, quer receber as benesses que o Senhor tem aí guardado para vocês, estejam próximo dele. Deixa eu falar uma coisa muito forte, Com amor. certeza, por favor, amor. Tu disse assim, tu falou assim, que o Senhor lhe deu esse discernimento que você precisava resolver. Sabia que a Bíblia tem um versículo falando exatamente isso? A Bíblia tem um versículo que diz assim, Mateus 5, 23, 24. Portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Ou seja, olha que coisa forte. Não, antes de tudo, vai resolver. Aí tem outro versículo que diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E assim, quando eu olho para a nossa vida, até finalizando assim o podcast, quando eu olho para a nossa vida, eu vejo que o Senhor preparou você para esse tempo de perdão, de liberar perdão, de aprender a amar. Justamente porque hoje a gente está levando a oferta. A gente queria entregar a oferta ao Senhor, que é a nossa vida, e hoje a gente está vivendo
por um propósito. Até esse ano é Dia de Namorados, eu pensei assim, meu Deus, é o primeiro ano, a gente tá 3 anos de casado, a gente faz 7 anos de namoro esse ano. E esse é o primeiro Dia de Namorados que a gente está vivendo 100% eu e você por um propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. E a gente tem trabalhado, não é só. Não, a gente tem trabalhado por isso, pelo propósito do Senhor. E isso eu vejo como uma forte forma de oferta, de entregar nosso tempo, entregar tudo que a gente tem. A gente tá entregando essa oferta ao Senhor. E eu vejo que o que a gente tá fazendo é isso. E antes disso, o Senhor te preparou e disse assim: Ei, como tá dizendo aqui o versículo, primeiro vai resolver com teus irmãos. Se tem algum irmão trazendo algo, vai resolver logo, porque o tempo ia chegar, que era o tempo do que a gente vive hoje. Então, assim, tudo que a gente viveu, assim, foi uma preparação de Deus mesmo, um cuidado de Deus. E o que é que a gente poderia ter deixado de viver Muita coisa. se o perdão não tivesse sido liberado? Muita coisa. E o que é que você está deixando de viver porque o perdão não foi liberado? Então, assim, como eu comecei dizendo e eu termino dizendo, que o perdão é sobre você. A falta de perdão é sobre você. E ela vai afetar, não é o outro, não. É a sua vida. E você pode deixar de plantar, de colher coisas que o Senhor tinha, porque simplesmente você não foi obediente, não perdoou. Forte, né? Eu queria trazer uma reflexão aqui bem rapidinho, que o perdão ele não é um sentimento, ele é uma decisão de obediência. Eu queria que vocês refletissem aí em casa se existe alguém que ainda ocupa espaço no seu coração por causa de uma mágoa. Pensa nessa pessoa, com certeza alguém tem. Com certeza você precisa liberar o perdão para essa pessoa. Ora para essa pessoa. Começa só com isso. Ora pelo bem dessa pessoa, pela família, pelos negócios. Ora. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o resto até você, de fato, aí liberar o perdão, né? Amém. Quando a gente, de fato, libera o perdão, Deus nos dá tanta coisa boa, nos prospera em todas as áreas da nossa vida. É como Porque, se, Camila disse isso, você tá carregando um peso que tá te puxando para baixo. verdade, É literalmente, você solta o peso, você anda. Aí às vezes a gente tá, porque minha vida não sai do lugar. Meu amigo, eu tento, é um casando, o outro tendo filho, o outro se formando na faculdade dos meus sonhos, o outro fazendo isso, mas eu não saio do lugar. Será que não é por conta de um peso que você tá carregando do perdão? Que você diz assim, não, mas isso aqui eu me apego, eu não vou soltar esse peso. E essa é a causa da sua vida não andar. E eu acho que esse podcast, né, amor, ele tem esse propósito, fazer você refletir. Caramba, quem é que eu tenho que perdoar? Quem é que tem ocupado um lugar no meu coração? Porque quando você perdoar, aí você solta esse peso que você estava se afogando junto. você, aqui ó, eu deixei uma passagem, o perdão ele quebra correntes invisíveis que prendem nosso coração à dor, à mágoa e ao ressentimento. Perfeito. Sabe por que no final das contas, o perdão você não faz é uma forma de pecado. Isso aqui que eu vou dizer para você é forte. Você está deixando de amar o seu irmão como a si mesmo. Você está deixando mandamentos bíblicos que o Pai fala que só vai lhe perdoar se você perder quem que tenha ofendido. É a oração do Pai Nosso, A né? oração do Pai Que ele Nosso. ensinou. Condicional. Ele diz aqui na parábola que eu trouxe que se não perdoar como o servo não fez, você vai ser preso e torturado até pagar a dívida. Então, imagine aí, então, a gente está deixando de obedecer aquilo que Deus nos manda. Quando a gente deixa de obedecer aquilo que Deus nos manda, sabe o que acontece? A gente está pecando. Em que, Marcelo, a gente está pecando? A gente está criando amargura. A gente está criando ressentimento. A gente está criando ódio. A gente está criando falso testemunho. A gente está falando palavras de morte na vida dessas pessoas. A gente começa a pecar sem a gente saber. E sabe qual é o salário do pecado? Morte. A morte. Sabe qual é a consequência do pecado? Afasta de Deus. Gálatas 5
19, 21, fala que nós não herdaremos o reino do Senhor. Então, tirando aqui tudo que a gente falou, você não sabe por que você tá aí, sua vida não anda, você tá com aquela angústia pesada, você só tem amargura, ódio no coração, dificuldade, nada na tua vida dá certo. Você tá longe do Senhor. O Senhor não escuta as suas orações porque você tá longe do Senhor. Você tá vivendo uma vida de pecado. E tanta coisa boa que o Senhor tinha para derramar na tua vida. Sabe o que é que tá segurando? Falta de um perdão. Então esse vídeo, esse podcast hoje é feito para você que sabe aí a pessoa que tá ali no teu coração, que te magoou, que te destruiu, que te traiu, que te perseguiu. Faz um teste hoje. Ora por essa pessoa, como o Senhor manda. Ora pela família dela. Em vez de querer se vingar, em vez de querer destruir, em vez de querer humilhar, faz o contrário. Aos olhos humanos, se tu perguntar para algum amigo, para algum familiar, vão dizer que tu tá doido. Mas aos olhos dos céus, é só o que tá esperando para abençoar a tua vida. Vale a pena se humilhar pelo Senhor, vale a pena obedecer, vale a pena liberar o perdão. Uma vez que eu liberei o perdão, eu saía para vender um apartamento, amor. Eu vendia 3, 4 e eu olhava. Cara, era a mesma técnica de negociação, a mesma coisa que eu aprendi, enfim, etc. Sabe o que era? O favor de Deus na minha vida. Graça. A graça do Senhor na minha vida. E tantas outras coisas. Camila, quando entendeu isso, saiu do interior da Paraíba. Uma menina nova. Chama ela de menina, porque ela é uma menina. Nós somos meninos, né? Hoje ela é a primeira dama do estado. Deus tem grandes planos para ela, para mim, para a Rebeca, mas tem para você também. Só falta você liberar o perdão. Era assim que eu queria terminar o podcast Perfeito. de hoje. Não, tchau, gente. Eu não vou dizer mais nada, é só isso, mas foi muito bênção e eu espero que esse podcast ele alcance muitas pessoas, inclusive se você não, Beca, eu sei que eu já vivi muitas coisas, eu já perdoei muitas pessoas, mas você conhece alguém que precisa perdoar, então compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque isso aqui é algo que transforma a vida para sempre. Deus vem falando tanto no nosso coração sobre Perdão. o perdão, de fato você liberar o perdão, que os últimos 2 testemunhos que a gente trouxe para cá foi sobre o perdão. De Camila e também do pastor Martinho. A gente trouxe o pastor Martinho para entender sobre a vida dele, antes da conversão e pós-conversão. E o Senhor tomou a mesa e o que a gente falou foi sobre o perdão. Então, se você quer entender como perdoar, se você não aprendeu aqui, se você quer olhar outros testemunhos, são testemunhos muito mais impactantes do que o meu, não é fichinha para isso. Vai deixar aqui no final do vídeo, João, o podcast de Camila e o podcast de Pastor Martinho, que aí vocês vão entender, de fato, o que é liberar um perdão e as benesses, de fato, de assim o fazer. Libere o perdão. Ora por essa pessoa que está ali no teu coração, tomando um local indevido. Libera perdão. Ora pela vida dessa pessoa. Que Deus te guarde, te dê a graça, te abençoe.